Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 7 de março de 2022, queremos elevar ao Senhor a nossa oração. Ó Pai, nesta quaresma, ouvi nossos pedidos, na mais contrita prece, nos veres reunidos. Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes, se para vós se voltam, mudai-as quanto antes. Pecamos, na verdade, tão longe da virtude, Senhor, por vosso nome, a todos dai saúde. Fazei que nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa e do pecado. Que o tempo da quaresma nos leve à santidade e assim louvar possamos a glória da Trindade. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais queremos rezar. Convertei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e para que a celebração da quaresma não seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que hoje ouvimos trata do juízo final e nos mostra que cada pessoa humana se apresentará diante de Jesus para prestar contas de suas obras praticadas durante esta vida. É diante de Jesus que cada um saberá as consequências de suas atitudes.
No dia do juízo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 681. É através do sacramento da confissão que nós antecipamos o julgamento misericordioso de Deus, ao qual estaremos sujeitos no fim desta vida terrestre. É agora, nesta vida, que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte, e só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. Nesta vida, Deus nos deu a consciência para fazer o bem e evitar o mal. A consciência é o nosso juiz. A consciência julga as nossas escolhas, aprovando as boas e denunciando as más. Quando escutamos a nossa consciência, podemos ouvir a Deus, que nos fala. Em tudo o que diz e faz, o ser humano é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. A consciência nos instrui e nos governa. Ela é o primeiro de todos os vigários de Cristo. Cada um deve ouvir e seguir a voz da consciência. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Se a pessoa comete o mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como testemunho da verdade universal do bem e ao mesmo tempo da malícia de sua escolha singular. O veredito do juízo de consciência continua sendo um penhor de esperança e misericórdia. Atestando a falta cometida, o pecador lembra a necessidade de pedir perdão, de praticar novamente o bem e de cultivar sem cessar a virtude com a graça de Deus. A pessoa deverá sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Então será a nossa consciência que diante de Deus nos dirá se somos ou não dignos de estar na sua presença. Assim como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito Santo, projeta uma luz viva sobre o nosso pecado, para que tenhamos capacidade de reconhecê-lo e pedir perdão a Deus através do sacramento da confissão. No Evangelho, Jesus diz que haverá no juízo final uma separação entre aqueles que fizeram a caridade e aqueles que não a fizeram. O critério que Jesus usa para separar bons e maus é a atitude de amor ou de indiferença para com os irmãos mais pequenos, que se encontram em situações de necessidade, os que têm fome, os que têm sede, os peregrinos, os que não têm o que vestir, os que estão doentes, os que estão na prisão. Jesus identifica-se com os pequenos, os pobres, os fracos, os marginalizados. Manifestar amor e solidariedade para com o pobre é fazê-lo ao próprio Jesus, e manifestar egoísmo e indiferença para com o pobre é fazê-lo também ao próprio Jesus. Neste tempo de Quaresma, Jesus nos convida a viver as obras de misericórdia, que são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo nas suas necessidades corporais e espirituais, conforme nos fala o Catecismo da Igreja Católica, número 2447. Por isso a Igreja nos diz que existem dois tipos de obras de misericórdia, as corporais e as espirituais. As obras de misericórdia corporais são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. As obras de misericórdia espiritual são dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus por vivos e defuntos. As obras de misericórdia corporal e espiritual são baseadas naquilo que Jesus fez durante a sua vida pública e sobre o que ele ensinou. O Papa Francisco, na Misericordiae Vultus, diz que a pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos. Por isso, peçamos a Deus nesse tempo quaresmal que nos ajude a ser uma pessoa misericordiosa com o próximo, especialmente àquelas pessoas que mais precisam e que passam pela nossa vida diariamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, nas bem-aventuranças, nos diz:
Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de podermos ser misericordiosos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade. Infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente pelos vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a vós, a vossa família, aos vossos estudos, ao vosso trabalho, ao dia de hoje e sobre todas as pessoas pelas quais nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.